Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Tom Maior já está de volta. Nós estamos ao vivo na TV Sagres, canal 26.1 da TV aberta, em Goiânia e região metropolitana, também na Rádio Sagres 730, aí no AM do seu rádio. E é claro, para quem está conectado com a gente também na nossa live no youtube.com/Sagres TV, se você está aí assistindo, já deixa seu comentário, registra a sua participação, curta e compartilhe também a nossa live. A gente está de volta aqui no Tom Maior para falar de educação e também sobre a valorização das especificidades regionais. De que maneira, né, os alunos podem transformar suas experiências e aprendizagem e também educação. A gente vai detalhar, falar mais sobre esse assunto a partir de agora com a Tatiana Clix, ela que é diretora do Porvir, plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais do Brasil. Tatiana, boa tarde e obrigada pelo contato, pela disponibilidade de conversar conosco hoje aqui no Tom Maior. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Tatiana, para a gente iniciar aqui esse bate-papo, né, falar sobre essa questão de valorização do regional também dentro ali da aprendizagem dos alunos, queria que você explicasse, contextualizasse para a gente, para quem acompanha aqui o Tom Maior, né, o que quer dizer a regionalização do currículo e qual que é a importância disso também. A regionalização do currículo é você entender a realidade, os contextos regionais, os contextos de onde a escola e onde o estudante está inserido para aprender, né? Então, você forma cidadãos globais, mas a partir das suas próprias experiências, do seu próprio território, dos conhecimentos que são construídos no entorno da escola, na cidade, no bairro, nas pessoas que estão no entorno. Então, essa é a questão da regionalização. Você usa os elementos locais no processo de ensino e aprendizagem. E quando a gente fala de regionalização do currículo, né, tem também a BNCC, né, a Base Comum Curricular. Ela é uma orientadora, né? O que ela diz a respeito deste tema, Tatiana? A Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece tudo que qualquer estudante brasileiro da educação básica, seja ele de Goiás, seja ele do norte do Brasil, do sul do Brasil, tem direito de aprender, mas é apenas uma orientação, são os aprendizados que ele tem direito, mas depois o currículo, ela deixa muito livre, inclusive orienta isso, que as redes locais, as redes estaduais, as redes municipais, construam os currículos de acordo com as suas especificidades e reserve espaços dentro desse currículo para os conhecimentos regionais, que estão conectados com a realidade local. E aqui no Brasil, qual que é a realidade quando a gente fala, então, dessa regionalização do currículo, que, como a gente está falando aqui, é tão importante para o estudante e para o aluno? Nas cidades brasileiras, isso tem sido cumprido, né? Essa regionalização do currículo, dá espaço também para as questões ter esse olhar voltado para o regional? O Brasil é muito grande, muito diverso, né? Os conhecimentos de fato. Então, a realidade de um estudante numa cidade grande, numa área urbana, é muito diferente de alguém que está, por exemplo, num território rural. Então, é muito difícil você ter um currículo padrão. É muito importante essa regionalização. Isso é um pouco recente, né? A BNCC é recente, os novos currículos foram construídos, estão sendo construídos e implementados recentemente. Então, acho que a gente está evoluindo nesse caminho da regionalização. É claro que sempre teve presente, seja por iniciativas de professores, de diretores, de escolas, seja porque, de fato, os conhecimentos que é difícil todo mundo trabalhar em cima dos mesmos conhecimentos, mas eu acho que de uma maneira sistemática, de uma maneira intencional, esse cuidado está em evolução. A gente não pode dizer que está plenamente sendo implementado, mas está, né, aos poucos as redes estão prestando atenção nisso e espaço para essa regionalização.
E quais também, é importante a gente falar aqui, Tatiana, dos benefícios, né, de explorar essas potencialidades, né, regionais ali dos estudantes, trazer isso também para o ambiente escolar. Que tipo de benefício isso vai trazer também para a construção, para a evolução desse aluno? Os benefícios são construir uma experiência de aprendizagem que seja conectado com a realidade desse aluno. Quando a gente aprende com aquilo que faz sentido, com aquilo que está conectado com a vida dele, faz muito mais sentido e é muito mais engajador, e o aprendizado acontece de uma maneira muito mais significativa, né? Então, se a gente aprende sobre as características do território, é muito mais interessante do que uma característica do território que o aluno não conhece. Então, esse é o benefício, é que a educação faça mais sentido. Além disso, se você faz isso, você cria condições para as pessoas serem também agentes transformadoras dessa realidade local, né? Quando você entende a realidade, entende o território, entende as características da natureza, entende os problemas, entende os fenômenos que estão acontecendo no seu entorno, você também tem condições de querer mudar, de criar soluções para esse território. Então, além de aquele aprendizado, né, os estudantes gostam de falar, porque eu tenho que aprender esse monte de coisa, depois eu não vou lembrar nada, porque muitas vezes está muito dissociado, muito longe da realidade deles. Então, quando eles estão ali trabalhando com a própria realidade, eles vão saber por que eles estão aprendendo isso e vai fazer muito mais sentido para eles. Além disso, eles vão se tornar possíveis agentes de transformação desse território. E, Tatiana, você falou aí que isso é um processo de evolução aqui no Brasil, né? A gente está aí, né, num momento de construção desse olhar mais regional. A gente precisaria, na sua avaliação, de mudanças nas escolas, no sistema educacional, para a gente continuar esse processo de evolução? A gente tem, nesse momento, uma série de diretrizes e de legislações que favorecem esse processo, né? A Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio que está sendo implementado a partir deste ano e os novos currículos que foram construídos a partir da BNCC. Então, eu acho que o que precisa é, de fato, consolidar esses processos, porque em educação as coisas não acontecem assim, né? Agora nós vamos regionalizar. A gente precisa ir experimentando, precisa implementar, precisa ir fazendo isso no dia a dia. Agora, é claro, é muito importante que os professores, os educadores recebam uma boa formação sobre isso e uma formação que também seja regionalizada, uma formação que também seja contextualizada para que eles possam fazer o mesmo com seus alunos. Então, acho que isso é muito importante, acho que as redes devem se preocupar com isso, as escolas, né, devem se preocupar com isso, e só a implementação é que vai nos trazer novas referências, novas maneiras de fazer e consolidando essa implementação. Que essa experimentação, né, de que você está falando é importante também, mas durante esse processo, né, tem outras experiências, né, em outros lugares, fora do Brasil, outras cidades, né, outros sistemas educacionais que a gente pode olhar e falar, poxa, isso deu certo lá, vamos tentar implementar, transformar para a nossa realidade aqui também. Tem esses exemplos, né, de que a gente possa seguir? Eu acho que dentro do Brasil tem exemplos super interessantes já que dá para observar. Sei que a Paraíba, por exemplo, está construindo itinerários formativos, né, do novo ensino médio, muito baseados em realidade local, eles já estão experimentando isso. Tem escolas indígenas e quilombolas que já fazem isso muito bem, até porque elas têm características muito próprias e elas já têm essa experiência de ter um currículo muito conectado com o ambiente, com a região. Tem outras escolas que trabalham com metodologias ativas, com desenvolvimento de resolução de problemas. Quando você resolve um problema, né? Quando você usa a metodologia de resolução de problemas, você vai necessariamente resolver um problema local, você não consegue resolver um problema que não está perto de você, né? Então, essas escolas também já fazem isso naturalmente, são referências para serem usadas. Acho que a gente nem precisa sair muito, acho que no Brasil a gente tem já muitas experiências. Eu sou diretora do Porvir, um portal que
fala sobre inovações em educação, e a gente tem lá, eu até convido quem quiser ler esses conteúdos, muitos conteúdos contando algumas histórias dessas. Quando a gente olha também para a educação básica, Tatiane, quais são assim, as orientações, né, ofertadas pela educação básica para esse olhar mais regional também? Você pode repetir? Eu não entendi muito bem sua pergunta. As orientações que são ofertadas pela educação básica, né, no que se refere também a esse olhar regional. A gente falou aí sobre o novo ensino médio, né, e nessa educação básica, quais são as orientações que ela oferece? Você diz no ensino fundamental, né? Isso. Ah, tá bom. O ensino fundamental são né, a Base Nacional Comum, ela orienta os currículos das escolas de ensino fundamental e os currículos são construídos tanto pelas redes estaduais quanto pelas redes municipais. Então, o que fornece a orientação para a regionalização é o próprio currículo. E o sistema já é construído para fazer essa regionalização, porque se a gente tivesse construído um único currículo nacional padrão, igual em todo o país, não haveria esse espaço para a regionalização. Um estudante do Rio Grande do Sul teria que aprender exatamente a mesma coisa que um estudante de São Paulo, por exemplo. Mas como cada rede estadual, cada rede municipal, ou mesmo as escolas privadas, tem essa missão de construir o seu currículo, elas oferecem esse espaço. É claro que nos currículos vão ter coisas comuns, porque tem conhecimentos que são comuns em todos os lugares do Brasil, e vai ter um espaço tanto para você inserir os conhecimentos regionais, seja da história, da geografia, da cultura, das linguagens, muitas vezes, né? Numa escola indígena tem a questão da língua, que é diferente. Seja da questão de como você aprende. Às vezes você está aprendendo a mesma coisa que você precisa aprender, né, em diferentes lugares, mas a partir de experiências conectadas com o regional. Então, o que favorece esse processo é a própria construção do currículo, que cada um constrói o seu e deve construir com esse olhar, né? E aí o interessante é você envolver a comunidade escolar. Envolver significa ouvir os professores, ouvir as famílias, ouvir os estudantes, para que eles ajudem nessa construção de um currículo que seja de fato conectado com a realidade daquela comunidade escolar. Tá certo, Tatiane. Está aí nessa importância da regionalização do currículo, como você está explicando aqui para a gente hoje aqui no Tom Maior, né? Manter o estudante também conectado, trazer todos esses elementos da comunidade dele, né? Da realidade que ele vive, para dentro da escola também, para dentro do aprendizado do estudante. Tatiana, muito obrigada pela conversa aqui no Tom Maior, né? A gente deixa aqui também disponível, né, o Porvir, nessa plataforma digital com conteúdos voltados aí para inovações educacionais. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Muito obrigada e até uma próxima. Conversamos aqui no Tom